Então, pera lá. Share aqui para a gente colocar a aula é esse empréstimo. Pois eu quiser. Aí, tá gravando? Bom dia, pessoal. Então, nesse novo modelo que a gente está aqui desenvolvendo, eu vou deixar gravado com vocês 3 aulas, para que vocês possam não ter quebra na continuidade desses dias que, infelizmente, eu não vou estar presente. Nós vamos falar sobre o contrato de empréstimo nas suas 2 modalidades, o comodato e o mútuo, e também falaremos da fiança. Cada um desses será o objeto do que vocês vão acompanhar nesse período. Agradeço a sugestão de vocês de fazer desse modo, porque além de permitir a vocês o acesso no tempo que for o adequado, também facilitou muito para mim, porque me permitiu que eu não ficasse tendo que ligar o notebook, sabe lá em que horário, vou estar em outro continente, fazendo uma live num momento complicado para mim, de repente. Então, ficou mais fácil assim. Muito obrigado e vamos assim, desse modo. Bom, nós vamos começar essa primeira aula de hoje falando a respeito do contrato de empréstimo. Eu penso que vocês estão tendo o compartilhamento da tela que eu estou deixando aí para vocês, né, do empréstimo. Já coloquei ela está aí, está tudo certo. O que é um empréstimo? O empréstimo é um contrato que você não precisa estudar direito para saber do que se trata. É muito provável que cada um de nós aqui já tenha emprestado algo. A característica específica do empréstimo é você pegar algo que não te pertence com a obrigação de devolver. Aliás, essa é a maior dificuldade do empréstimo, né? Às vezes, pegar de volta o que é seu. Mas, basicamente, pelo empréstimo, eu cedo o uso e o gozo de algo por um determinado período de tempo, com a obrigação de quem pegou emprestado devolver ao término do empréstimo. E isso vale tanto para o comodato, que é o chamado empréstimo de uso, quanto para o mútuo, que é o chamado empréstimo de consumo. No comodato, você se utiliza de algo. Eu peço emprestado para você, empresta o Código Civil aí, deu para eu dar uma aula aqui. Dou a aula, para devolvo. Isso é comodato, porque eu só me utilizei da coisa com a obrigação de devolver a própria coisa. Já no mútuo, é diferente. Eu estou aí com uma situação de aperto financeiro, precisando pagar uma conta, chego para você e falo, me arranja quinhentão aí, final do mês, quando eu receber no mês que vem, eu te pago. Eu não vou te devolver os mesmos R$500, eu vou te devolver outros R$500, porque esses 500 que você vai me emprestar, eu vou usar. Vou pagar uma conta, sei lá o que eu vou fazer, vou para a esborna, enfim, é problema meu. Mas eu tenho a obrigação de te restituir a mesma quantidade, né? Então, basicamente, eu tenho que devolver, mas no comodato eu tenho que devolver a mesma coisa. No mútuo, eu tenho que devolver a mesma quantidade. Essas são as 2 modalidades de empréstimo, o comodato e o mútuo. Nós vamos falar agora, nessa primeira aula, do comodato. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o mútuo, ok? Vamos começar pelo comodato. O conceito de comodato está lá no artigo 579 do Código Civil. Eu vou tentar acrescentar aqui para vocês. Agora, o Código Civil, artigo 579. Porque pelo conceito a gente já consegue ter uma série de definições sobre os elementos que o constituem. Vamos lá. Olha lá. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perface com a tradição do objeto. A primeira coisa que a gente percebe aqui, comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis.
e perface com a tradição do objeto. Vários elementos que compõem este contrato já estão identificados aqui. A primeira coisa, a gratuidade. O que caracteriza o comodato é o empréstimo gratuito. Eu cedo a utilização de um determinado bem sem cobrar nada em troca. Eu poderia cobrar? Lógico que poderia cobrar, mas daí o contrato se desnaturaria de comodato para locação. Veja, se eu chego para você, você está precisando do carro, você tem que fazer uma viagem, pede emprestado, e eu te arrumo o carro, você vai viajar e vai me devolver, é um comodato. Mas, se você precisa de um carro, vai até uma locadora e consegue o carro para fazer a viagem, chega ao término, você devolve o carro, é uma locação. Basicamente, aconteceram as mesmas coisas. Você utilizou-se de algo que não era seu e devolveu, só que em um você não fez o pagamento, no outro você fez o pagamento. O que distingue o comodato da locação, basicamente, é a questão da gratuidade ou não. A locação, você paga o aluguel, no comodato, você não paga pela utilização. Por isso, o comodato é o empréstimo gratuito. Então, a primeira característica do comodato é a gratuidade. A segunda característica, que já perfaz a caracterização do comodato, está aqui, ó, é o empréstimo de coisas não fungíveis. Tá? O conceito de infungibilidade ou fungibilidade, vocês já aprenderam quando estudaram os bens lá no primeiro ano. O professor de primeiro ano falou com vocês sobre bens fungíveis e bens não fungíveis. E, basicamente, ele explicou o seguinte, que bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade ou quantidade, enquanto que bens infungíveis são insubstituíveis. Você emprestou o carro meu para fazer a viagem, quando acabar a viagem, você tem que ir lá e devolver o meu carro. Eu emprestei de vocês o Código Civil para poder dar aula em sala, quando acabar a aula, eu tenho que ir lá e devolver o próprio código que eu emprestei. São bens infungíveis, porque existem bens fungíveis. Né? Se eu peço emprestado para um de vocês R$500 e você me empresta em 5 notas de 100, eu não vou estar descumprindo o meu contrato de empréstimo com vocês se ao cabo de um mês, que é o prazo que nós combinamos para eu devolver esses R$500, eu te devolver 10 notas de 50, porque eu vou estar devolvendo os mesmos R$500. E você não vai se incomodar de eu não devolver as 5 notas de 100 que eu peguei emprestada, porque eu estou te devolvendo a mesma quantidade. Então, note, no comodato, o bem emprestado é infungível. Significa dizer que ele é singular, ele é único, e eu tenho que devolver exatamente ele ao término do contrato. Então, características, elementos constitutivos do contrato de comodato: a gratuidade, sempre gratuito, e empréstimo de coisas não fungíveis, que não podem ser substituídas. Ou eu devolvo o que eu peguei emprestado, ou eu não vou devolver. Vou ter que te pagar o valor, se eu perdi, se eu consumir, seja lá o que for, mas eu só desobrigo da obrigação de devolver no contrato de comodato se eu devolver exatamente aquilo que eu peguei emprestado. E, por último, analisando o conceito aqui, nós temos mais um elemento do contrato de comodato, que é a natureza real do contrato de comodato. O contrato de comodato perface com a tradição do objeto. O que significa isso? Significa que não vale pura e simplesmente você dizer que empresta. É preciso, é necessário que você faça a entrega da coisa. Ô Marcione, você me empresta o carro para viajar? Eu empresto. Empresto sim, lógico, fica tranquilo, está à disposição. Mas eu não te deixo disponível, eu não te emprestei. Em que pese eu tenha já manifestado o meu consentimento dizendo que eu emprestava, eu basicamente não emprestei. Por quê? Porque eu não entreguei. Mais do que eu dizer que concordo, está em eu tomar a atitude de fazer
a disponibilidade da coisa. Então, o contrato de comodato é um contrato de natureza real. Não se resolve, ou melhor, não se considera celebrado só pelo mero consenso das partes. Há a necessidade da tradição, há a necessidade da entrega. Ok? Vamos lá. Características, né? Já falei do conceito, características. Basicamente, eu falei quase tudo, né? Mas tem algumas que eu não falei. Vamos falar delas. É um contrato unilateral, porque só gera obrigação para uma das partes. Lembram-se quando nós fizemos a classificação dos contratos em bilaterais e unilaterais? Os contratos bilaterais geram obrigações para ambas as partes, os contratos unilaterais só para uma das partes. O comodato é uma dessas modalidades. Por quê? Só o comodatário, a pessoa que pegou o emprestado, é que tem obrigação. Qual a obrigação? De indenizar pelos prejuízos que ele vier a provocar e de devolver a coisa. Né? É um contrato gratuito, disso nós já falamos. Você não cobra nada pela utilização da coisa. Se você cobrar, você desnatura o comodato que possa ser locação. É um contrato real, porque se perfaz com a tradição. Enquanto não houver efetivamente a entrega, não houve ainda o próprio contrato. Tem por objeto coisa infungível. Falamos agora há pouco no início. A infungibilidade do bem determina que ele não pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Logo, consequentemente, quando eu for devolver, eu tenho que devolver exatamente aquilo que eu peguei emprestado. Porque se eu não devolver aquilo que eu peguei emprestado, eu, na verdade, não vou estar cumprindo com o contrato. Né? Eu vou fazer outra coisa, estou inadimplente, eu quero indenizar, perdi, peguei emprestado, a coisa pegou fogo, eu rasguei sem querer ou querendo, é diferente. O fato é que eu não vou conseguir devolver mais aquilo, vou ter que indenizar pelo equivalente. Não falei de prazo. 581, vamos lá. Está aqui. Artigo 581. Diz o 581 do CPC. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e o gozo da coisa emprestada antes de fim do prazo convencional ou o que se determine pelo uso outorgado. Bom, da análise desse artigo, a primeira coisa que nós temos que compreender é o seguinte: qual é o prazo pelo qual a pessoa pode ficar com a coisa emprestada? Pelo prazo que elas combinaram. A primeira coisa é essa. Se nós estabelecemos um prazo, é pelo prazo que nós combinamos. Então, vamos combinar. Eu preciso do teu código porque eu vou preparar a aula da semana que vem. Na segunda-feira que vem eu te devolvo, ok? Ok. Então, qual é o prazo do comodato? O prazo que nós combinamos. Tá? Agora, eu peço emprestado e não combino o prazo. O que é mais comum? Tá? Nós não combinamos qual é o prazo. Como é que faz daí? Bom, aí a lei trabalha com presunções. Presume-se o necessário para o uso concedido. Quanto que é esse prazo? Eu não sei, gente. Nós vamos ter que analisar o caso concreto. Para que você pegou emprestado? Eu peguei o teu carro emprestado porque eu precisava fazer uma viagem até no interior de São Paulo para visitar minha mãe que está doente e depois voltar. Quanto tempo é isso? Não sei. Você vai sair daqui até lá é um dia, depois você vai ficar lá com ela mais 1 ou 2 ou 3, eu não sei, depois vai voltar, sei lá, eu acho que mais ou menos por uma semana. Foi isso que deu a entender. Mas dentro desse prazo necessário para o uso concedido, quem emprestou o comodante não pode querer reaver a coisa. Por que não pode querer reaver a coisa? Só porque é dono não pode querer? Exatamente por isso. Não é só porque é dono que você pode reaver. Se você emprestou, é porque você tinha disponibilidade. Se você tem disponibilidade, você tem que respeitar a disponibilidade que você deu para outra pessoa. Lógico,
pode surgir uma necessidade imprevista e urgente. E aí, fora do prazo convencional ou do tempo que se presume necessário, você pode pleitear a retomada da coisa. Bom, mas não é regra, exceção essa questão imprevista e urgente. Obrigações do comodatário. Lembra que eu falei que o contrato é unilateral, porque só gera obrigações para uma das partes? Por isso que a gente vai estudar só obrigações do comodatário. O comodante, a partir do momento que ele disponibiliza a entrega da coisa para o comodatário, ele não tem mais nada para fazer. Ele agora está na posição de quem só tem que esperar o cara devolver, só pegou emprestado. As obrigações que decorrem desse contrato são todas únicas e exclusivas do comodatário, que, por conta disso, tem uma série de obrigações que estão elencadas principalmente ali no artigo 582. Essas obrigações do comodatário, eu estou aqui falando com vocês, mas eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Por quê? Porque a mãe de vocês ensinou. Porque o pai de vocês ensinou. Menino, pegou emprestado, cuida. Cuidado que você pegou emprestado. Zela. E mais, terminou de usar, devolve. Basicamente, as obrigações que o comodatário assume com o comodante é de conservar a coisa, de cuidar, de zelar, para que ao término do uso você possa devolver de uma maneira íntegra, certo? E, obviamente, tem também a obrigação de devolver, restituir. Como é difícil, meu Deus. Como as pessoas têm dificuldade em devolver a coisa. Às vezes, dá um trabalho para devolver, você tem até que criar constrangimento na pessoa que pegou emprestado para que ela possa devolver. Mas é obrigação do comodatário restituir a coisa. Vamos lá, então. Vamos vê-la no âmbito da lei. Eu espero que eu esteja gravando adequadamente e, na medida que eu estou falando, isso está aparecendo para vocês na tela de uma maneira espelhada. Se não estiver, não se preocupem, porque o extrato dessas aulas eu vou deixar disponível no AVA, junto com a aula gravada em si. E também a lei é só seguir no código, né? Eu estou disponibilizando, eu gosto de facilitar, mas vocês têm, eu sempre estou fazendo referência aos artigos. Artigo 582 diz assim, ó, o comodatário, não se esqueçam, o comodatário é aquele que pega emprestado a coisa. O comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que lhe for arbitrado pelo comodante. Então, vamos trabalhar isso aqui. Primeira coisa que eu chamo a atenção aqui, né? O comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora coisa emprestada. Não entendam isso ao pé da letra. Por quê? Porque eu conheço umas crianças que não têm o mínimo de zelo nas suas próprias coisas. Daí, se ele fosse ler ao pé da letra, ele fala, não, o meu eu levo esculachado, então o que eu pego emprestado eu também tenho direito de esculachar. E absolutamente não é isso. O legislador aqui, não pensando nessa hipótese, ele criou uma situação que leva em conta o homem médio. A ideia é que o homem médio, ele zela daquilo que lhe pertence.
Ele é um cara cuidadoso, sabe quanto custa para ganhar. Sabendo quanto custa para ganhar, ele cuida bem. Então, ó, o comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora coisa emprestada. O legislador está dizendo assim, pessoal, seguinte, quando você compra um negócio, quando você rala para ter alguma coisa na vida, você não cuida bem daquilo que você sabe quanto custou, é a mesma coisa em relação às coisas que você pega emprestado. Você pegou algo emprestado, zele dela como se dono fosse. Cuide dela para que nada lhe aconteça. Porque, afinal de contas, você tem que devolver. Esse é o intuito da coisa. Justamente por isso, você não pode dar para a coisa uma destinação diferente daquilo que é o seu uso. Aqui, ó. Não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. Ó, ela lá. Você chega para mim e fala assim, Marcione, putz, velho, estou precisando visitar minha mãe que está doente e tal, não tem carro, não estou conseguindo pagar, você não tem um carro para me emprestar? Não, então a minha caminhonete está parada, toma aqui, vai lá, vai atender tua mãe, tá bom? Aí você pega o meu carro para ir visitar a mãe, mas ao invés de visitar a sua mãe, ou você até visita sua mãe, você começa a fazer carreto com a minha caminhonete, você começa a usar ela para fazer transporte, começa a ganhar e lucrar, mas pera lá. Isso é ofender o direito de conservação, a obrigação de conservação que você tem. Foi emprestada para uma finalidade, você está usando para outra. Ela até pode fazer transporte, mas você não fez um empréstimo para essa finalidade. Você fez um empréstimo para outra finalidade. Você falou que ia fazer uma visita. E agora você está usando o meu carro para fazer transporte de mercadoria. Ô, devagar aí, né? Isso aí, que até então era gratuito, eu quero agora perdas e danos, porque você privou eu da utilização de uma coisa que eu te concedi para uma finalidade e usou para outra. É exploração da boa-fé. Portanto, gera responsabilidade por perdas e danos. E a parte final do artigo, olha que interessante. O comodato é gratuito, mas o abuso do comodato não. Enquanto é regular, é gratuito. Mas a partir do momento que abusa, aí já não é mais gratuito. Diz lá a parte final do 582. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder pela mora, né, pelos encargos da mora, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Essa expressão, os legisladores, não, todos os civilistas, a maioria dos doutrinadores, eles falam que o legislador foi infeliz. Por quê? Porque você falou aluguel, trazendo uma ideia de locação, e falou em arbitramento pelo comandante, né? Como se fosse dado a ele de maneira unilateral estabelecer qual é o valor. E não é assim, né? O arbitramento, obviamente, vai ter que ser em juízo. Lógico, se a pessoa tomou emprestado, não devolve, você notifica para devolver, ela não devolve, você vai entrar com uma ação em juízo pedindo a reintegração de posse da coisa que não está sendo devolvida para você, pedir para o juiz a fixação de uma penalidade, que a lei chama aqui de aluguel, num valor que você está estipulando, mas quem vai definir o valor, obviamente, vai ser o juiz. Mas o fato é que o comodato, que até o período da sua regularidade, ele era gratuito, a partir do momento que ele se torna moratório, quer dizer, que você começa a não devolver e, portanto, está em atraso no cumprimento da obrigação, aí passa a ter a penalidade pela utilização. Essa é as decorrências das obrigações dos mutuários. Vamos ver o que mais coloquei aqui para vocês. Disponibilizando aqui na tela, tá? Riscos da coisa. Isso é muito importante. Porque aqui tem uma regra de direito que... Com licença. Perdão. O ar aqui na sala está muito forte e
acabou provocando esse espírito. Desculpa. Riscos sobre a coisa. Seguinte, eu disse que uma das obrigações do comandatário é, depois que usou, devolver a coisa. O problema é, e se a coisa vier a se perder? Perdeu. Não existe mais. Quem fica responsável pelo prejuízo? Aqui é um daqueles pontos em que a moral e o direito divergem. Por quê? Porque se eu perguntar para vocês, e se for comigo, eu vou dizer o seguinte, não importa o que aconteça, se eu peguei um troço emprestado e ele se perdeu por qualquer motivo, ainda que eu não tenha culpa, eu vou dar um jeito de devolver para você, porque afinal de contas era teu, estava comigo e a coisa se perdeu. Mas isso é a moral, porque perante o direito, a coisa se perde para o dono. Res perit dominus. A coisa se perde para o dono. Quem é o dono? O dono é quem emprestou. Tanto ele é o dono, que não houve transferência da propriedade para o comodatário. Ele simplesmente está usando. É um empréstimo de uso. Ele tem que devolver. Então, se nós estamos diante de uma situação que houve a perda da coisa, sem culpa do devedor comodatário, a coisa se perde para o dono. Imagina a hipótese de que você pegou o meu carro emprestado e está fazendo uma viagem. Tá bom. O transcurso da viagem, sem qualquer espécie de culpa sua, um caminhão entra na mão contrária de direção, bate no carro, te joga para fora da estrada, milagrosamente você sobrevive, mas o carro dá PT, dá perda total. Quem perde? O dono. Mas estava com você, Marciano, mas eu não tive culpa. Tá? Nas obrigações em que o devedor não tem culpa, ele não responde. O devedor só responde pela sua culpa. Quando as obrigações se encerram sem culpa do devedor, é o que se chama de caso fortuito ou força maior. É a alha, é a sorte ou o azar. E a sorte ou o azar é do dono. Então, na situação em que as coisas emprestadas se perdem sem culpa do devedor, quem perde é o dono, é o comandante. Obviamente, se o devedor tiver culpa, ele vai ter que responder. Não, eu que estava num excesso de velocidade, não consegui fazer a curva e capotei o carro, eu vou ter que responder por isso, porque eu fui culpado pelo descumprimento da obrigação. Eu que dei causa, então eu sou responsável. Agora, veja bem, se o comodatário estiver em mora de devolver, quer dizer, ele estiver em atraso na devolução e já foi constituída em mora, aí ele responderá mesmo não tendo culpa. Tá? Então, era para eu ter devolvido o carro, não devolvi, o cara já me notificou falando que quer devolver, eu falo, vou devolver depois, e daí esse carro é roubado e eu não tive culpa. Isso é problema meu, porque como eu já estava em mora, eu assumo os riscos pela coisa. Aí, aquilo que era de perda para o dono, agora se transfere para o devedor moroso, porque ele atrai para si as consequências do inadimplemento da obrigação. Uma outra hipótese que atrai para si é aquela interessante que é prevista lá no 583. Vamos ver lá no 583. Ó. 583 diz assim: se correndo o risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Olha que interessante.
Então, eu emprestei o carro teu, né? E estou levando ele para viajar, daí eu estou lá na casa da minha mãe e encostei lá na garagem da casa dela. E aí acontece, sei lá, um princípio de incêndio no vizinho que está passando para a casa da minha mãe. E nós vamos acudir as coisas para não deixar pegar fogo. E aí, na hora de ficar tirando as coisas para não pegar fogo, eu começo a tirar as coisas da minha mãe, as minhas, e vou deixando teu carro lá, por último, porque é teu mesmo, né? E aí, quando eu vou tentar tirar teu carro, ferrou, não dá mais para poder salvar ele. O legislador fala, olha, você tem um dever não escrito, um dever não ajustado de gratidão com quem te empresta de graça para você usar. Você tem esse dever de gratidão que exige que você, se a coisa estiver em risco, procure proteger primeiro a de quem emprestou e depois as suas próprias. Se você subverter isso, quer dizer, primeiro buscar salvar as coisas que são suas, para depois salvar as coisas de quem te emprestou, aí, mesmo não tendo culpa, porque decorreu de um caso fortuito de força maior, você vai responder. Vai responder porque a tua culpa foi de não ter atendido esse dever moral de gratidão que exigia que você tivesse uma postura de ir atrás, de cuidar do que você tinha pego emprestado. Entenderam? Essa é a ideia, tá? E por último, para terminar isso, né, nós temos ainda alguns aspectos que dizem respeito às despesas e à solidariedade, para concluir a questão do comodato. Tudo bem. Despesas e solidariedade. Está lá no artigo 584 e 585 do Código Civil. Vamos ver lá. Artigo 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e o gozo da coisa emprestada. Tá? Então, assim, óbvio, né, gente? Por favor, você tomou por empréstimo um determinado bem. Pegou o carro, vou usar o exemplo que nós estamos usando aqui da caminhonete. Aí você foi, abasteceu, furou um pneu, você consertou o pneu. Depois você vai querer, quando voltar, me cobrar de mim isso? Óbvio que não. É as despesas que você gastou para ter a utilização, elas são suas, não serão, obviamente, ressarcidas. E 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. Vocês, quando estudaram solidariedade, aprenderam que solidariedade não se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes. Aqui é a lei dizendo, se eu empresto para duas ou mais pessoas, elas são solidariamente responsáveis para comigo pela restituição da coisa e pela indenização dos prejuízos que vierem a provocar com a utilização inadequada da coisa, tá? Então, basicamente é isso, tá? A gente, com relação ao comodato como empréstimo de uso, é isso que a gente tem. Eu encerro aqui a aula, porém, eu vou tentar encerrar e parar a gravação, salvando a gravação. Como eu não tenho certeza o jeito que para a gravação, eu vou chamar o meu amigo Rafael aqui, vou pedir licença, um instantinho só para vocês, para encerrar a gravação, mas a aula já está, estamos aprendendo, está entrando o Rafael aqui, vocês não veem ele, stop share.